Olá, este é o seu canal Leitura Mascarada. Hoje estaremos apresentando na série Religiosos, o Alcorão, ou livro sagrado do Islã. E você que quiser e puder ajudar, você pode doar qualquer quantia na chave Pix que está na descrição. E você que não puder ajudar com dinheiro, por favor se inscreva no canal, mas se inscreve agora. Clique no botão de curtir e diga nos comentários qual livro você gostaria de ouvir aqui em nosso canal. Boa leitura! Al-Baqarah. A vaca, revelada em Madina, 286 versículos. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Aleph, Lam, Mim. Eis o livro que é indubitavelmente a orientação dos temente a Deus, que creem no incognoscível, observam a oração e gastam daquilo com que os agraciamos, que creem no que te foi revelado, ó Mohammed, no que foi revelado antes de ti e estão persuadidos da outra vida. Estes possuem a orientação do seu Senhor e estes serão os bem-aventurados. Quanto aos incrédulos, tento se lhes dá que os admoestes ou não os admoestes, não crerão. Deus selou os seus corações e os seus ouvidos, seus olhos estão velados e sofrerão um severo castigo. Entre os humanos há os que dizem, cremos em Deus e no dia do juízo final. Contudo, não são fiéis. Pretendem enganar Deus e os fiéis, quando só enganam a si mesmos, sem se aperceberem disso. Em seus corações há morbidez, e Deus os aumentou em morbidez, e sofrerão um castigo doloroso por suas mentiras. Se lhes é dito, não causeis corrupção na terra, afirmaram. Ao contrário, somos conciliadores. Acaso, não são eles os corruptores? Mas não o sentem. Se lhes é dito, crede, como creem os demais humanos, dizem, temos de crer como creem os nécios? Em verdade, eles são os nécios, porém não o sabem. Enquanto se deparam com os fiéis, asseveram, cremos. Porém, quando a sós com os seus sedutores, dizem, nós estamos convosco, apenas zombamos deles. Mas Deus escarnecerá deles e os abandonará, vacilantes, em suas transgressões. São os que trocaram a orientação pelo extravio, mas tal troca não lhes trouxe proveito, nem foram iluminados. Parecem-se com aqueles que fez arder um fogo, mas, quando este iluminou tudo que o rodeava, Deus extinguiu-lhes a luz, deixando-os sem ver, nas trevas. São surdos, mudos, cegos e não se retraem, do erro. Ou como, aquele que, surpreendidos por nuvens do céu, carregadas de chuva, causando trevas, trovões e relâmpagos, tapam os seus ouvidos com os dedos, devido aos estrondos, por temor à morte. Mas Deus está inteirado dos incrédulos. Pouco falta para que o relâmpago lhes ofusque a vista. Todas as vezes que brilha, andam à mercê do seu fulgor e, quando some, nas trevas se detém e, se Deus quisesse, privá-lo-ia da audição e da visão, porque é onipotente. Ó humanos, adorai o vosso Senhor, que vos criou, bem como aos vossos antepassados, quiçá assim tornar-vos-ieis virtuosos. Ele fez-vos da terra um leito, e do céu um teto, e envia do céu a água, com a qual faz brotar os frutos para o vosso sustento. Não atribuais rivais a Deus, conscientemente. E se tendes dúvidas a respeito do que revelamos ao nosso servo, Mohammed, componde uma surata semelhante à dele, o Alcorão, e apresentai as vossas testemunhas, independentemente de Deus, se estiverdes certos. Porém, se não o dizerdes, e certamente não podereis fazê-lo, temei, então, o fogo infernal cujo combustível serão os idólatras e os ídolos, fogo que está preparado para os incrédulos. Anuncia, ó Mohammed, os fiéis que praticam o bem que obterão jardins, abaixo dos quais correm os rios. Toda vez que forem agraciados com os seus frutos, dirão, eis aqui o que nos fora concedido antes. Porém, só o será na aparência. Ali terão companheiros imaculados e ali morarão eternamente. Deus não se furta em exemplificar com um insignificante mosquito ou com algo maior ou menor do que ele.
E os fiéis sabem que esta é a verdade emanada de seu Senhor. Quanto aos incrédulos, asseveram: que quererá significar Deus com tal exemplo? Com isso desvia muitos e encaminha muitos outros. Mas, com isso, só desvia os depravados, que violam o pacto com Deus, depois de o terem concluído. Separam o que Deus tem ordenado manter unido e fazem corrupção na terra. Estes serão desventurados. Como ousais negar a Deus, uma vez que éreis inertes e Ele vos deu a vida, depois vos fará morrer, depois vos ressuscitará e então retornais a Ele. Ele foi quem vos criou tudo quando existe na terra. Então, dirigiu sua vontade até o firmamento do qual fez, ordenadamente, 7 céus, porque é onisciente. Recorda-te, ó profeta, de quando teu Senhor disse aos anjos: vou instituir um legatário na terra. Perguntaram-lhe: estabelecerás nela quem ali fará corrupção, derramando sangue, enquanto nós celebramos teus louvores, glorificando-te? Disse: o Senhor, eu sei o que vós ignorais. Ele ensinou a Adão todos os nomes e depois apresentou-os aos anjos e lhes falou: nomeai-os para mim e estiverdes certos. Disseram: glorificado sejas. Não possuímos mais conhecimentos além do que tu nos proporcionaste, porque somente tu és prudente, sapientíssimo. Ele ordenou: ó Adão, revela-lhes os seus nomes. E quando ele lhes revelou os seus nomes, asseverou: Deus não vos disse que conheço o mistério dos céus e da terra, assim como o que manifestais e o que ocultais? E quando dissemos aos anjos: prostrai-vos ante Adão, todos se prostraram, exceto Lúcifer que, ensoberbecido, se negou e incluiu-se entre os incrédulos. Determinamos: ó Adão, habita o paraíso com a tua esposa e desfrutai dele com a prodigalidade que vos aprouver. Porém, não vos aproximeis desta árvore, porque vos contareis entre os iníquos. Todavia, Satã os seduziu, fazendo com que saíssem do estado de felicidade em que se encontravam. Então dissemos: descei. Sereis inimigos uns dos outros, e, na terra, tereis residência e gozo transitórios. Adão obteve do seu Senhor algumas palavras de inspiração, e ele o perdoou, porque é o remissório, o misericordioso. E ordenamos: descei todos aqui. Quando vos chegar de mim a orientação, aqueles que seguirem a minha orientação não serão presas do temor, nem se atribularão. Aqueles que descrerem e desmentirem os nossos versículos serão os condenados ao inferno, onde permanecerão eternamente. Ó israelitas, recordai-vos das minhas mercês, com as quais vos agraciei. Cumpri o vosso compromisso, que cumprirei o meu compromisso, e temeis somente a mim. E crede no que revelei, e que corrobora a revelação que vós tendes. Não sejais os primeiros a negá-lo, nem negocieis as minhas leis a vil preço, e temei a mim, somente. E não disfarceis a verdade com a falsidade, nem a oculteis, sabendo-a. Praticai a oração, pagai o zacat e genuflecti, juntamente com os que genuflectem. Ordenais, acaso, às pessoas a prática do bem e esqueceis, vós mesmos, de fazê-lo, apesar de lerdes o livro? Não raciocinais? Amparai-vos na perseverança e na oração. Sabei que ela, a oração, é carga pesada, salvo para os humildes, que sabem que encontrarão o seu Senhor e a ele retornarão. Ó israelitas, recordai-vos das minhas mercês, com as quais vos agraciei, e de que vos preferi aos vossos contemporâneos. E temei o dia em que nenhuma alma poderá advogar por outra, nem lhe será admitida intercessão alguma, nem lhe será aceita compensação, nem ninguém será socorrido. Recordai-vos de quando vos livramos do povo do Faraó, que vos infligia o mais cruel castigo, degolando os vossos filhos e deixando com vida as vossas mulheres. Naquilo tivestes uma grande prova do vosso Senhor. E de quando dividimos o mar e vos salvamos, e afogamos o povo do Faraó, enquanto olháveis. E de quando instituímos o pacto das 40 noites de Moisés e que vós, em sua ausência, adorastes do bezerro, condenando-vos. Então, indultamo-vos, depois disso,
para que ficasseis agradecidos. E de quando concedemos a Moisés o livro e o discernimento, para que vos orientasseis. E de quando Moisés disse ao seu povo: Ó povo meu, por certo que vos condenastes, ao adorardes o bezerro. Voltai, portanto, contritos, penitenciando-vos para o vosso Criador, e imolai-vos mutuamente. Isso será preferível, aos olhos do vosso Criador. Ele vos absolverá, porque é o remissório, o misericordioso. E de quando dissestes: Ó Moisés, não creremos em ti até que vejamos Deus claramente. E a centelha vos fulminou, enquanto olháveis. Então, vos ressuscitamos, após a vossa morte, para que assim, talvez, nos agradecesseis. E vos agraciamos, com as sombras das nuvens, e vos enviamos o maná e as codornizes, dizendo-vos: Comei de todas as coisas boas com que vos agraciamos. Porém, o desagradeceram, e, com isso, não nos prejudicaram, mas prejudicaram a si mesmos. E quando vos dissemos: Entrai nessa cidade e comei com prodigalidade do que vos aprouver, mas entrai pela porta, prostrando-vos, e dizei: Remissão. Então, perdoaremos as vossas faltas e aumentaremos a recompensa dos benfeitores. Os iníquos permutaram as palavras por outras que não lhe haviam sido ditas, pelo que enviamos sobre eles um castigo do céu, por sua depravação. E de quando Moisés nos implorou água para o seu povo, e lhe dissemos: Golpeia a rocha com o teu cajado. E de pronto brotaram dela 12 mananciais, e cada grupo reconheceu o seu. Assim, comei e bebei da graça de Deus, e não cismeis na terra, causando corrupção. E de quando dissestes: Ó Moisés, jamais nos conformaremos com um só tipo de alimento. Roga ao teu Senhor que nos proporcione tudo quanto a terra produz, suas hortaliças, seus pepinos, seus alhos, suas lentilhas e suas cebolas. Perguntou-lhes: Quereis trocar o melhor pelo pior? Pois bem, voltai para o Egito, onde terei que implorais. E foram condenados à humilhação e à indigência, e incorreram na abominação de Deus. Isso, porque negaram os versículos de Deus e assassinaram injustamente os profetas. E também porque se rebelaram e foram agressores. Os fiéis, os judeus, os cristãos, e os sabeus, enfim todos os que creem em Deus, no dia do juízo final, e praticam o bem, receberão a sua recompensa do seu Senhor e não serão presas do temor, nem se atribuirão. E de quando exigimos o vosso compromisso e levantamos acima de vós o monte, dizendo-vos: Apegai-vos com firmeza ao que vos concedemos e observai-lhe o conteúdo, quiçá, me temais. Apesar disso, recusaste-lo depois, e se não fosse pela graça de Deus e pela sua misericórdia para convosco, contar-vos-íeis entre os desventurados. Já sabeis o que ocorreu àqueles, dentre vós, que profanaram o sábado. A esses dissemos: Sede símios desprezíveis. E disso fizemos um exemplo para os seus contemporâneos e para os seus descendentes, e uma exortação para os tementes a Deus. E de quando Moisés disse ao seu povo: Deus vos ordena sacrificar uma vaca. Disseram: Zombas, acaso, de nós? Respondeu: Guarda-me Deus de contar-me entre os incipientes. Disseram: Roga ao teu Senhor para que nos indique como ela deve ser. Explicou-lhes: Ele afirma que há de ser uma vaca que não seja nem velha, nem nova, de meia idade. Fazei, pois, o que vos é ordenado. Disseram: Roga ao teu Senhor, para que nos indique a cor dela. Tornou a explicar: Ele diz que tem de ser uma vaca de cor jaune que agrade os observadores. Disseram: Roga ao teu Senhor para que nos indique como deve ser, uma vez que todo bovino nos parece igual e, se a Deus aprouver, seremos guiados. Disse-lhes: Ele diz que tem de ser uma vaca mansa, não treinada para a labor da terra ou para a rega dos campos, sem defeitos, sem manchas. Disseram: Agora falaste a verdade. E a sacrificaram, ainda que pouco faltasse para que não o fizessem. E de quando assassinastes um ser e disputastes a respeito disso. Mas Deus revelou tudo quanto ocultáveis.
Então ordenamos: golpeai-o, o morto, com um pedaço dela, ressacrificada. Assim Deus ressuscita os mortos, vos manifesta os seus sinais, para que raciocineis. Apesar disso, os vossos corações se endurecem. São como as rochas, ou ainda mais duros. De algumas rochas brotam rios e outras se fendem e delas mana a água, e há ainda outras que desmoronam, por temor a Deus. Mas Deus não está desatento a tudo quanto fazeis. Aspirais, acaso, a que os judeus creiam em vós, sendo que alguns deles escutavam as palavras de Deus, e depois de as terem compreendido, alteravam-nas conscientemente? Quando se encontram com os fiéis, declaram: cremos. Porém, quando se reúnem entre si, dizem: relatar-lhes-eis o que Deus vos revelou, para que, com isso, vos refutem perante o vosso Senhor. Não raciocinais? Ignoram, acaso, que Deus sabe tanto o que ocultam, como o que manifestam? Entre eles há iletrados que não compreendem o livro, a não ser segundo os seus desejos, e não fazem mais do que conjecturar. Ai daqueles que copiam o livro, alterando-o com as suas mãos, e então dizem: isto emana de Deus, para negociá-lo a vil preço. Ai deles, pelo que as suas mãos escreveram. E ai deles, pelo que lucraram. E asseveram: o fogo não vos atormentará, senão por dias contados. Pergunta-lhes: recebestes, acaso, de Deus um compromisso? Pois sabei que Deus jamais quebra o seu compromisso. Ou dizeis de Deus o que ignorais? Qual? Aqueles que lucram por meio de um mal e estão envolvidos por suas faltas serão os condenados ao inferno, no qual permanecerão eternamente. Os fiéis, que praticam o bem, serão os diletos do paraíso, onde morarão eternamente. E de quando exigimos o compromisso dos israelitas, ordenando-lhes: não adoreis senão a Deus, tratai com benevolência vossos pais e parentes, os órfãos e os necessitados, falai ao próximo com doçura, observai a oração e pagai o zakat. Porém, vós renegastes desdenhosamente, salvo um pequeno número entre vós. E de quando exigimos nosso compromisso, ordenando-vos: não derrameis o vosso sangue, nem vos expulseis reciprocamente de vossas casas, logo confirmastes e testemunhastes. No entanto, vede o que fazeis: estais-vos matando, expulsais das vossas casas alguns de vós, contra quem demonstrais injustiça e transgressão, e quando os fazeis prisioneiros, pedis resgate por eles, apesar de saberdes que vos era proibido bani-los. Credes, acaso, em uma parte do livro e negais a outra? Aqueles que, dentre vós, tal cometem, não receberão, em troca, senão aviltamento, na vida terrena e no dia da ressurreição, serão submetidos ao mais severo dos castigos. E Deus não está desatento em relação a tudo quanto fazeis. São aqueles que negociaram a vida futura pela vida terrena. A esses não lhes será atenuado o castigo, nem serão socorridos. Concedemos o livro a Moisés, e depois dele enviamos muitos mensageiros, e concedemos a Jesus, filho de Maria, as evidências, e o fortalecemos com o Espírito da Santidade. Cada vez que vos era apresentado um mensageiro, contrário aos vossos interesses, vós vos ensoberbecieis. Desmentíeis uns e assassináveis outros. Disseram: nossos corações são insensíveis. Qual? Deus os amaldiçoou por sua incredulidade. Quão pouco acreditam. Quando, da parte de Deus, lhes chegou um livro, Alcorão, corroborante do seu, apesar de antes terem implorado a vitória sobre os incrédulos, quando lhes chegou o que sabiam, negaram-no. Que a maldição de Deus caia sobre os ímpios. A que vil preço se venderam, ao renegarem o que Deus tinha revelado. Fizeram-no injustamente, inconformados de que Deus revelasse a sua graça a quem lhe aprouvesse, dentre os seus servos. Assim, atraíram sobre si abominação após abominação. Os incrédulos sofrerão um castigo afrontoso. Quando lhes é dito: crede no que Deus revelou, dizem: cremos no que nos foi revelado. E rejeitam o que está além disso, Alcorão, embora seja a verdade corroborante da que já tinham.
Dize-lhes: por que, então, assassinastes os profetas de Deus, se éreis fiéis? Já Moisés vos havia apresentado as evidências, e em sua ausência, adorastes o bezerro, condenando-vos. E quando aceitamos o vosso compromisso e elevamos o monte acima de vós, dizendo-vos: recebei com firmeza tudo quanto vos concedermos e escutai. Disseram: já escutamos, porém nos rebelamos. E, por sua incredulidade, imbuíram os seus corações com a adoração do bezerro. Dize-lhes: quão detestáveis é o que vossa crença vos inspira, se é que sois fiéis. Dize-lhes: se a última morada, ao lado de Deus, é exclusivamente vossa em detrimento dos demais, desejai então a morte, se estiverdes certos. Porém, jamais a desejariam, por causa do que cometeram as suas mãos, e Deus bem conhece os iníquos. Tu os acharás mais ávidos de viver do que ninguém, muito mais do que os idólatras, pois cada um deles desejaria viver 1000 anos. Porém, ainda que vivessem tanto, isso não os livraria do castigo, porque Deus bem vê tudo quanto fazem. Dize-lhes quem for inimigo de Gabriel, saiba que ele, com o beneplácito de Deus, impregnou-te, o Alcorão, no coração, para corroborar o que foi revelado antes. É orientação e alvíceras de boas novas para os fiéis. Quem for inimigo de Deus, de seus anjos, dos seus mensageiros, de Gabriel e de Miguel, saiba que Deus é adversário dos incrédulos. Revelamos-te lúcidos versículos e ninguém ousará negá-los, senão os depravados. Será possível que, cada vez que contraem um compromisso, haja entre eles um grupo que o quebre? Em verdade, a maioria não crê. E quando lhes foi apresentado um mensageiro, Mohammed, de Deus, que corroborou o que já possuíam, alguns dos adeptos do livro, os judeus, atiraram às costas o livro de Deus, como se não o conhecessem. E seguiram o que os demônios apregoavam, acerca do reinado de Salomão. Porém, Salomão nunca foi incrédulo. Outrossim foram os demônios que incorreram na incredulidade. Ensinaram aos homens a magia e o que foi revelado aos 2 anjos, Harut e Marut, na Babilônia. Ambos a ninguém instruíram, se quem dissessem: somos tão somente uma prova, não vos torneis incrédulos. Porém, os homens aprendiam de ambos como desunir o marido da sua esposa. Mas, com isso não podiam prejudicar ninguém, a não ser com a anuência de Deus. Os homens aprendiam o que lhes era prejudicial e não o que lhes era benéfico, sabendo que aquele que assim agisse, jamais participaria da aventura da outra vida. A que vil preço se venderam. Se soubessem. Todavia, se tivessem acreditado e temido, teriam obtido a melhor recompensa de Deus. Se o soubessem. Ó fiéis, não digais, ao profeta Mohammed Raina, outrossim dizei, Arzurna e escutai. Sabei que os incrédulos sofrerão um doloroso castigo. Aos incrédulos, dentre os adeptos do livro, e aos idólatras, agradaria que não vos fosse enviada nenhuma mercê do vosso Senhor. Mas Deus outorga a sua clemência exclusivamente a quem lhe apraz, porque é agraciante por excelência. Não aberrogamos nenhum versículo, nem fazemos com que seja esquecido, por ti, sem substituí-lo por outro melhor ou semelhante. Ignoras, por acaso, que Deus é onipotente. Porventura, não sabes que a Deus pertence o reino dos céus e da terra e que, além de Deus, vós, não tereis outro protetor, nem defensor? Pretendeis interrogar o vosso mensageiro, como anteriormente foi interrogado Moisés. Sabei que, aquele que permuta a fé pela incredulidade desvia-se da verdadeira senda. Muitos dos adeptos do livro, por inveja, desejariam fazer-vos voltar à incredulidade, depois de ter desacreditado, apesar de lhes ter sido evidenciada a verdade. Tolerai e perdoai, até que Deus faça cumprir os seus desígnios, porque Deus é onipotente. Observai a oração, pagai o zakat e sabei que todo o bem que apresentardes para vós mesmo, encontrareis em Deus, porque Ele bem vê tudo quando fazeis. Disseram, ninguém entrará no paraíso, a não ser que seja judeu ou cristão.
Tais são as suas ideias fictícias. Dize-lhes: mostrai vossa prova se estiverdes certos. Qual? Aqueles que se submeteram a Deus e são caritativos obterão recompensa em seu Senhor, e não serão presas do temor, nem se atribularão. Os judeus dizem: os cristãos não têm em que se apoiar. E os cristãos dizem: os judeus não têm em que se apoiar, apesar de ambos lerem o livro. Assim também os nécios dizem coisas semelhantes. Porém, Deus julgará entre eles, quanto às suas divergências, no dia da ressurreição. Haverá alguém mais iníquo do que aquele que impede que o nome de Deus seja celebrado em santuários e se esforça por destruí-los? Estes não deveriam adentrá-los senão, temerosos. Sobre eles recairá, pois, o aviltamento deste mundo e, no outro, sofrerão um severo castigo. Tanto o levante como o poente pertencem a Deus, e aonde quer que vos dirijais, notareis os seus rostos, porque Deus é munificente, sapientíssimo. Dizem, os cristãos: Deus adotou um filho. Glorificado seja! Pois a Deus pertence tudo quanto existe nos céus e na terra, e tudo está consagrado a Ele. Ele é o originador dos céus e da terra e, quando decreta algo, basta-lhe dizer: seja, e ele é. Os nécios dizem: por que Deus não fala conosco, ou nos apresenta um sinal? Assim falaram, com as mesmas palavras, os seus antepassados, porque os seus corações se assemelham aos deles. Temos elucidado os versículos para a gente persuadida. Por certo, ó mensageiro, que te enviamos com a verdade, como alvissareiro e admoestador, e que não serás responsabilizado pelos réprobos. Nem os judeus, nem os cristãos, jamais estão satisfeitos contigo, a menos que abraces os seus credos. Dize-lhes: por certo que a orientação de Deus é a orientação. Se te renderes aos seus desejos, depois de te ter chegado o conhecimento, fica sabendo que não terás, em Deus, protetor, nem defensor. Aqueles a quem concedemos o livro recitam-no como ele deve ser recitado. São os que acreditam nele, porém, aqueles que o negarem serão desventurados. Ó israelitas, recordai-vos das minhas mercês com as quais vos agraciei, e de que vos preferi aos vossos contemporâneos. E temei o dia em que nenhuma alma poderá advogar por outra alma, nem lhe será aceita compensação, nem lhe será admitida intercessão alguma, nem ninguém será socorrido. E quando o seu Senhor pôs à prova Abraão, com certos mandamentos, que ele observou, disse-lhe: designar-te-ei imã dos homens. Abraão perguntou: e também o serão os meus descendentes? Respondeu-lhe: minha promessa não alcançará os iníquos. Lembrai-vos que estabelecemos a casa, para o congresso e local de segurança para a humanidade. Adotai a estância de Abraão por oratório. E estipulamos a Abraão e a Ismael, dizendo-lhes: purificai minha casa, para os circundantes, da Caaba, os retraídos, os que genuflectem e se prostram. E quando Abraão implorou: ó Senhor meu, faze com que esta cidade seja de paz, e agracia com frutos os seus habitantes que creem em Deus e no dia do juízo final. Deus respondeu: quanto aos incrédulos dar-lhe-ei um desfrutar transitório e depois os condenarei ao tormento infernal. Que funesto destino! E quando Abraão e Ismael levantaram os alicerces da casa, exclamaram: ó Senhor nosso, aceita-a de nós, pois tu és oniovinte, sapientíssimo. Ó Senhor nosso, permite que nos submetamos a ti e que surja, da nossa descendência, uma nação submissa à tua vontade. Ensina-nos os nossos ritos e absolve-nos, pois tu é o remissório, o misericordiosíssimo. Ó Senhor nosso, faze surgir, dentre eles, um mensageiro, que lhes transmita as tuas leis e lhes ensine o livro, e a sabedoria, e os purifique, pois tu és o poderoso, o prudentíssimo. E quem rejeitaria o credo de Abraão, a não ser o insensato? Já o escolhemos, Abraão, neste mundo e, no outro, encontrar-se-á entre os virtuosos. E quando o seu Senhor lhe disse: submete-te a mim, respondeu: eis que me submeto ao Senhor do universo. Abraão legou esta crença aos seus filhos,
e Jacó aos seus, dizendo-lhes: Ó filhos meus, Deus vos legou esta religião, apegai-nos a ela, e não morrais sem serdes submissos a Deus. Estáveis, acaso, presentes, quando a morte se apresentou a Jacó, que perguntou aos seus filhos: Que adorareis após a minha morte? Responderam-lhe: Adoraremos a teu Deus e o de teus pais, Abraão, Ismael e Isaque, o Deus único, a quem nos submetemos. Aquela é uma nação que já passou, colherá o que mereceu e vós colhereis o que merecerdes, e não sereis responsabilizados pelo que fizeram. Disseram: Sede judeus ou cristãos, que estareis bem iluminados. Responde-lhes: Qual? Seguimos o credo de Abraão, o monoteísta, que jamais se contou entre os idólatras. Dizei: Cremos em Deus, no que nos tem sido revelado, no que foi revelado a Abraão, a Ismael, a Isaque, a Jacó e às tribos, no que foi concedido a Moisés e a Jesus e no que foi dado aos profetas por seu Senhor. Não fazemos distinção alguma entre eles, e nos submetemos a ele. Se crerem no que vós credes, iluminar-se-ão. Se recusarem, estarão em cisma. Deus ser-vos-á suficiente contra eles, e ele é o oniovinte, o sapientíssimo. Eis aqui a religião de Deus. Quem melhor que Deus para designar uma religião? Somente a ele adoramos. Pergunta-lhes: discutireis conosco sobre Deus? Apesar de ser o nosso e o vosso Senhor? Somos responsáveis por nossas ações assim como vós por vossas, e somos sinceros para com ele. Podeis acaso afirmar que Abraão, Ismael, Isaque, Jacó e as tribos eram judeus ou cristãos? Dize: acaso sois mais sábios do que Deus o é? Haverá alguém mais iníquo do que aquele que oculta um testemunho recebido de Deus? Sabei que Deus não está desatento a quanto fazeis. Aquela é uma nação que já passou. Colherá o que mereceu, vós colhereis o que merecerdes, e não sereis responsabilizados pelo que fizeram. Os nécios dentre os humanos perguntarão: que foi que os desviou de sua tradicional quibla? Dize-lhes: só a Deus pertencem o levante e o poente. Ele encaminhará a senda reta a quem lhe apraz. E, deste modo, ó muçulmanos, contribuímo-vos em uma nação de centro, para que sejais testemunhas da humanidade, assim como o mensageiro e será para vós. Nós não estabelecemos a quibla que tu, ó Mohamed, seguis, senão para distinguir aqueles que seguem o mensageiro, daqueles que desertam, ainda que tal mudança seja penosa, salvo para os que Deus orienta. E Deus jamais anularia vossa obra, porque é compassivo e misericordiosíssimo para a humanidade. Vimos-te, ó mensageiro, orientar o rosto para o céu. Portanto, orientar-te-emos até a quibla que te satisfaça. Orienta teu rosto, ao cumprir a oração, para a sagrada mesquita de Maca. E vós, crentes, onde quer que vos encontreis, orientai vossos rostos até ela. Aqueles que receberam o livro, bem sabem que isto é a verdade de seu Senhor, e Deus não está desatento a quanto fazem. Ainda que apresentes qualquer espécie de sinal ante aqueles que receberam o livro, jamais adotarão tua quibla nem tu adotarás a deles, nem tampouco eles seguirão a quibla de cada um mutuamente. Se te rendesses aos seus desejos, apesar do conhecimento que tens recebido, contar-te-ias entre os iníquos. Aqueles a quem concedemos o livro, conhecem-no como conhecem a seus próprios filhos, se bem que alguns deles ocultam a verdade, sabendo-a. Esta é a verdade emanada de teu Senhor. Não sejas dos que dela duvidam. Cada qual tem um objetivo traçado por ele. Empenhai-vos na prática das boas ações, porquanto, onde quer que vos acheis, Deus vos fará comparecer, a todos, perante ele, porque Deus é onipotente. Aonde quer que te dirijas, ó Mohamed, orienta teu rosto para a sagrada mesquita, porque isto é a verdade do teu Senhor e Deus não está desatento a quanto fazeis. Aonde quer que te dirijas, orienta teu rosto para a sagrada mesquita. Onde quer que estejais, ó muçulmanos, voltai vossos rostos na direção dela, para que ninguém, salvo os iníquos, tenha argumento com que refutar-vos.
Não temais. Temei a mim, a fim de que eu vos agracie com minhas mercês, para que vos ilumineis. Assim também escolhemos, dentre vós, um mensageiro de vossa raça para vos recitar nossos versículos, purificar-vos, ensinar-vos o livro e a sabedoria, bem como tudo quanto ignorais. Recordai-vos de mim, que eu me recordarei de vós. Agradecei-me e não me sejais ingratos. Ó fiéis, amparai-vos na perseverança e na oração, porque Deus está com os perseverantes. E não digais que estão mortos aqueles que sucumbiram pela causa de Deus. Ao contrário, estão vivos, porém vós não percebeis isso. Certamente que vos poremos à prova mediante o temor, a fome, a perda dos bens, das vidas e dos frutos. Mas tu, ó mensageiro, anuncia a bem-aventurança aos perseverantes. Aqueles que, quando os aflige uma desgraça, dizem: somos de Deus e a Ele retornaremos. Estes serão cobertos pelas bênçãos e pela misericórdia de seu Senhor, e estes são os bem encaminhados. As colinas de Assafa e Almarva fazem parte dos rituais de Deus, e quem peregrinar a casa, ou cumprir a umra, não cometerá pecado algum em percorrer a distância entre elas. Quem fizer espontaneamente além do que for obrigatório, saiba que Deus é retribuidor, sapientíssimo. Aqueles que ocultam as evidências e a orientação que revelamos, depois de as havermos elucidado aos humanos, no livro, serão malditos por Deus e pelos imprecadores. Salvo os que se arrependeram, emendaram-se e declararam a verdade. A estes absolveremos porque somos o remissório, o misericordiosíssimo. Sobre os incrédulos, que morrem na incredulidade, cairá a maldição de Deus, dos anjos e de toda a humanidade, que pesará sobre eles eternamente. O castigo não lhes será atenuado, nem lhes será dado prazo algum. Vosso Deus e um só. Não há mais divindade além de Ele, o clemente, o misericordiosíssimo. Na criação dos céus e da terra, na alteração do dia e da noite, nos navios que singram o mar para o benefício do homem, na água que Deus envia do céu, com a qual vivifica a terra, depois de haver sido árida e onde disseminou toda a espécie animal, na mudança dos ventos, nas nuvens submetidas entre os céus e a terra, nisso tudo, há sinais para os sensatos. Entre os humanos há aqueles que adotam, em vez de Deus, rivais, a Ele, aos quais professam igual amor que a Ele. Mas os fiéis só amam fervorosamente a Deus. Se os iníquos pudessem ver a situação em que estarão, quando virem o castigo que os espera, concluirão que o poder pertence a Deus e Ele é severíssimo no castigo. Então, os chefes negarão os seus prosélitos, virão o tormento e romper-se-ão os vínculos que os uniam. E os prosélitos dirão: se pudéssemos voltar à terra, repudiá-los-íamos como eles nos repudiaram. Assim Deus lhes demonstrará que suas ações são a causa de seus lamentos, e jamais se salvarão do fogo infernal. Ó humanos, desfrutai de todo o lícito e do que a terra contém de salutar e não sigais os passos de Satanás, porque é vosso inimigo declarado. Ele só vos induz ao mal e à obscenidade, e a que digais de Deus o que ignorais. Quando lhes é dito: segui o que Deus revelou, dizem: qual? Só seguimos as pegadas dos nossos pais. Segui-la iam ainda que seus pais fossem destituídos de compreensão e orientação? O exemplo de quem exorta os incrédulos é semelhante ao daquele que chama as bestas, as quais não ouvem senão gritos e vozerios. São surdos, mudos, cegos, porque são insensatos. Ó fiéis, desfrutai de todo o bem com que vos agraciamos e agradecei a Deus, se só a Ele adorais. Ele só vos vedou a carniça, o sangue, a carne de suíno e tudo o que for sacrificado sob invocação de outro nome que não seja de Deus. Porém, quem, sem intenção nem abuso, for impelido a isso, não será recriminado, porque Deus é indulgente, misericordiosíssimo. Aqueles que ocultam o que Deus revelou no livro, e o negociam a vil preço, não saciarão suas entranhas senão com fogo infernal. Deus não lhes falará no dia da ressurreição nem dos purificará, e sofrerão um doloroso castigo.
São aqueles que trocam a orientação pelo extravio, e o perdão pelo castigo. Que resistência haverão de ter suportar o fogo infernal? Isso, porque Deus revelou o livro com a verdade e aqueles que disputaram sobre ele incorreram em profundo cisma. A virtude não consiste só em que orientais vossos rostos até ao levante ou ao poente. A verdadeira virtude é a de quem crê em Deus, no dia do juízo final, nos anjos, no livro e nos profetas. De quem distribuiu seus bens em caridade por amor a Deus, entre parentes, órfãos, necessitados, viajantes, mendigos e em resgate de cativos, escravos. Aqueles que observam a oração, pagam o zakat, cumprem os compromissos contraídos, são pacientes na miséria e na adversidade, ou durante os combates, esses são os verazes, e esses são os tementes, a Deus. Ó fiéis, está-vos preceituado o talião para o homicídio, livre por livre, escravo por escravo, mulher por mulher. Mas, se o irmão do morto perdoar o assassino, devereis indenizá-lo espontânea e voluntariamente. Isso é uma mitigação e misericórdia de vosso Senhor. Mas quem vingar-se, depois disso, sofrerá um doloroso castigo. Tendes, no talião, a segurança da vida, ó sensatos, para que vos refreeis. Está-vos prescrito que quando a morte se apresentar a algum de vós, se deixar bens, que faça testamento equitativo em favor de seus pais e parentes. Este é um dever dos que temem a Deus. E aqueles que o alterarem, depois de o haverem ouvido, estarão cometendo grave delito. Sabeis que Deus é onipotente, sapientíssimo. Mas quem, suspeitando parcialmente ou injustiça da parte do testador, emendar o testamento para reconciliar as partes, não será recriminado porque Deus é indulgente, misericordiosíssimo. Ó fiéis, está-vos prescrito o jejum, tal como foi prescrito a vossos antepassados, para que temais a Deus. Jejuareis determinados dias. Porém, quem de vós não cumprir jejum, por achar-se enfermo ou em viagem, jejuará, depois, o mesmo número de dias. Mas quem, só à custa de muito sacrifício, consegue cumpri-lo, vier a quebrá-lo, redimir-se-á, alimentando um necessitado. Porém, quem se empenhar em fazer além do que for obrigatório, será melhor. Mas, se jejuardes, será preferível para vós, se queréis sabê-lo. O mês de Ramadã foi o mês em que foi revelado o Alcorão, orientação para a humanidade e evidência de orientação e discernimento. Por conseguinte, quem de vós presenciar o novilúnio deste mês deverá jejuar. Porém, quem se achar enfermo ou em viagem jejuará, depois, o mesmo número de dias. Deus vos deseja a comodidade e não a dificuldade, mas cumpri o número de dias, e glorificai a Deus por ter vos orientado, a fim de que lhe agradeçais. Quando meus servos te perguntarem de mim, dize-lhes que estou próximo e ouvirei o rogo do suplicante quando a mim se dirigir. Que atendam o meu apelo e que creiam em mim, a fim de que se encaminhem. Está-vos permitido, nas noites de jejum, acercar-vos de vossas mulheres, porque elas são vossas vestimentas e vós o sois delas. Deus sabe o que vós fazieis secretamente, porém, absorveu-vos e vos indultou. Acercai-vos agora delas e desfrutai do que Deus vos prescreveu. Comei e bebei até a alvorada, quando podereis distinguir o fio branco do fio negro. Retornai, então ao jejum, até ao anoitecer, e não vos acerqueis delas enquanto estiverdes retraídos nas mesquitas. Tais são as normas de Deus, não as transgridais de modo algum. Assim Deus elucida os seus versículos aos humanos, a fim de que o temam. Não consumais as vossas propriedades em vaidades, nem as useis para subornar os juízes, a fim de vos apropriardes ilegalmente, com conhecimento, de algo dos bens alheios. Interrogar-te-ão sobre os novilúnios. Dize-lhes, servem para auxiliar o homem no cômputo do tempo e no conhecimento da época da peregrinação. A virtude não consiste em que entreis nas casas pela porta traseira. A verdadeira virtude é a de quem teme a Deus, para que prospereis. Combatei, pela causa de Deus, aqueles que vos combatem.
Porém, não pratiqueis agressão, porque Deus não estima os agressores. Matai-os onde quer se os encontreis e expulsai-os de onde vos expulsaram, porque a perseguição é mais grave do que o homicídio. Não os combatais nas cercanias da mesquita sagrada, a menos que vos ataquem. Mas, se ali vos combaterem, matai-os. Tal será o castigo dos incrédulos. Porém, se desistirem, sabei que Deus é indulgente, misericordiosíssimo. E combatei-os até terminar a perseguição e prevalecer a religião de Deus. Porém, se desistirem, não haverá mais hostilidades, senão contra os iníquos. Se vos atacarem um mês sagrado, combatei-os no mesmo mês, e todas as profanações serão castigadas com a pena de talião. A quem vos agredir, rechaçai-o, da mesma forma. Porém, temei a Deus e sabei que Ele está com os que o temem. Fazei dispêndios pela causa de Deus, sem permitir que as vossas mãos contribuam para a vossa destruição, e praticai o bem, porque Deus aprecia os benfeitores. E cumpri a peregrinação e a umbra, a serviço de Deus. Porém, se fordes impedidos disso, dedicai uma oferenda do que vos seja possível, e não corteis os vossos cabelos até que a oferenda tenha alcançado o lugar destinado ao seu sacrifício. Quem de vós se encontrar enfermo, ou sofrer de alguma infecção na cabeça, e a raspar, redimir-se-á mediante o jejum, a caridade ou a oferenda. Entretanto, em condição de paz, aquele que realizar a umra antes da peregrinação, deverá, terminada esta, fazer uma oferenda daquilo que possa. E quem não estiver em condições de fazê-lo, deverá jejuar 3 dias, durante a peregrinação, e 7, depois do seu regresso, totalizando 10 dias. Esta penitência é para aquele que não reside próximo ao recinto da mesquita sagrada. Temei a Deus e sabei que é severíssimo no castigo. A peregrinação realiza em meses determinados. Quem a empreender, deverá abster-se das relações sexuais, da perversidade e da polêmica. Tudo o que fizerdes de bom Deus o saberá. Equipai-vos de provisões, mas sabei que a melhor provisão é a devoção. Temei-me, pois, ó sensatos. Não sereis censurados se procurardes a graça do vosso Senhor, durante a peregrinação. Quando descerdes do Monte Arafate, recordai-vos de Deus perante os monumentos sagrados e recordai-vos de como vos iluminou, ainda quando éreis, antes disso, dos extraviados. Descei, também, de onde descem os demais, e implorai perdão de Deus, porque é indulgente, misericordiosíssimo. Quando celebrardes os vossos ritos, recordai-vos de Deus como vos recordar dos vossos pais, ou com mais fervor. Entre os humanos há aqueles que dizem: ó Senhor nosso, concede-nos o nosso bem-estar terreno. Porém, não participarão da aventura da outra vida. Outros dizem: ó Senhor nosso, concede-nos a graça deste mundo e do futuro, e preserva-nos do tormento infernal. Estes, sim, lograrão a porção que tiverem merecido, porque Deus é destro em ajustar contas. Recordai-vos de Deus em dias contados. Mas, quem se apressar em deixar o local, após 2 dias, não será recriminado. Tampouco pecará aquele que se atrasar, se for temente a Deus. Temei a Deus, pois, e sabei que sereis reunidos perante Ele. Entre os homens há aquele que, falando da vida terrena, te encanta, invocando Deus por testemunha de tudo quanto encerra o seu coração, embora seja o mais encarniçado dos inimigos, dele. E quando se retira, eis que a sua intenção é percorrer a terra para causar a corrupção, devastar as semeaduras e o gado, mesmo sabendo que a Deus desgosta a corrupção. Quando lhe é dito que tema a Deus, apossa-se dele a soberbia, induzindo-o ao pecado. Mas o inferno ser-lhe-á suficiente castigo. Que funesta morada! Entre os homens há também aquele que se sacrifica para obter a complacência de Deus, porque Deus é compassivo para com os servos. Ó fiéis, abraçai o Islã na sua totalidade e não sigais os passos de Satanás, porque é vosso inimigo declarado. Porém, se tropeçardes, depois de vos terem chegado as evidências, sabei que Deus é poderoso,
prudentíssimo. Aguardam eles que lhes venha o próprio Deus, na sombra dos cirros, juntamente com os anjos, e assim, tudo esteja terminado? Sabei que todo retornará a Deus. Pergunta aos israelitas quantos sinais evidentes lhes temos mostrado. Mas quem deturpa conscientemente as mercês de Deus, depois de lhes terem chegado, saiba que Deus é severíssimo no castigo. Foi abrilhantada a vida terrena aos incrédulos, e por isso zombam dos fiéis. Porém, os tementes prevalecerão sobre eles no dia da ressurreição, porque Deus agracia imensuravelmente quem lhe apraz. No princípio os povos constituíam uma só nação. Então, Deus enviou os profetas como alviçareiros e admoestadores e enviou, por eles, o livro, com a verdade, para dirimir as divergências a seu respeito, depois de lhes terem chegado as evidências, por egoística contumácia. Porém, Deus, com a sua graça, orientou os fiéis para a verdade quanto àquilo que é causa das suas divergências. Deus encaminha quem lhe apraz a senda reta. Pretendeis, acaso, entrar no paraíso, sem antes terdes de passar pelo que passaram os vossos antecessores? Açoitaram-nos a miséria e a adversidade, que os abalaram profundamente, até que, mesmo o mensageiro e os fiéis, que com ele estavam, disseram: quando chegará o socorro de Deus? Acaso o socorro de Deus não está próximo? Perguntam-te que parte devem gastar em caridade. Dize-lhes: toda a caridade que fizerdes deve ser para os pais, parentes, órfãos, necessitados e viajantes, desamparados. E sabei que todo o bem que fizerdes, Deus dele tomará consciência. Está-vos prescrita a luta, pela causa de Deus, embora o repudieis. É possível que repudieis algo que seja um bem para vós, e quiçá, gosteis de algo que vos seja prejudicial. Todavia, Deus sabe todo o bem que fizerdes, Deus dele tomará consciência. Quando te perguntarem se é lícito combater no mês sagrado, dize-lhes: a luta durante este mês é um grave pecado. Porém, desviar os fiéis da senda de Deus, negá-lo, privar os demais da mesquita sagrada e expulsar dela, Maca, os seus habitantes é mais grave ainda, aos olhos de Deus, porque a perseguição é pior do que o homicídio. Os incrédulos, enquanto puderem, não cessarão de vos combater, até vos fazerem renunciar à vossa religião. Porém, aqueles dentre vós que renegarem a sua fé e morrerem incrédulos tornarão as suas obras sem efeito, neste mundo e no outro, e serão condenados ao inferno, onde permanecerão eternamente. Aqueles que creram, migraram e combateram pela causa de Deus poderão esperar de Deus a misericórdia, porque Deus é indulgente, misericordiosíssimo. Interrogam-te a respeito da bebida inebriante e do jogo de azar. Dize-lhes: em ambos há benefícios e malefícios para o homem. Porém, os seus malefícios são maiores do que os seus benefícios. Perguntam-te o que devem gastar em caridade. Dize-lhes: gastai o que sobrar das vossas necessidades. Assim Deus vos elucida os seus versículos, a fim de que mediteis nesta vida e na outra. Consultar-te-ão a respeito dos órfãos. Dize-lhes: fazer-lhes o bem é o melhor. E se misturardes vossos assuntos com os deles, serão vossos irmãos. Sabei que Deus distingue o corrupto do benfeitor. Porém, se Deus quisesse, ter-vos-ia afligido, porque é poderoso, prudentíssimo. Não desposareis as idólatras até que elas se convertam, porque uma escrava fiel é preferível a uma idólatra, ainda que esta vos apraza. Tampouco consintais no matrimônio das vossas filhas com os idólatras, até que estes se tenham convertido, porque um escravo fiel é preferível a um livre idólatra, ainda que este vos apraza. Eles arrastam-vos para o fogo infernal. Em troca, Deus, com sua benevolência, convoca-vos ao paraíso e ao perdão e elucida os seus versículos aos humanos, para que dele recordem. Consultar-te-ão acerca da menstruação. Dize-lhes: é uma impureza. Abstende-vos, pois, das mulheres durante a menstruação e não vos acerqueis delas até que se purifiquem. Quando estiverem purificadas, aproximai-vos então delas, como Deus vos tem disposto, porque ele estima os que arrependem e cuidam da purificação.
Vossas mulheres são vossas semeaduras. Desfrutai, pois, da vossa semeadura, como vos apraz. Porém, praticai boas obras antecipadamente, temei a Deus e sabei que compareceis perante ele. E tu, ó mensageiro, anuncia aos fiéis a bem-aventurança. Não tomeis o nome de Deus como desculpa em vosso juramento, para não serdes benevolentes, devotos e reconciliardes os homens, porque Deus é oniovinte, sapientíssimo. Deus não vos recriminará por vossos juramentos involuntários, porém, responsabilizar-vos-á pelas intenções dos vossos corações. Sabei que Deus é tolerante, indulgentíssimo. Aqueles que juram abster-se das suas mulheres deverão aguardar um prazo de 4 meses. Porém, se então voltarem a elas, saibam que Deus é indulgente, misericordiosíssimo. Mas se revolverem divorciar-se, saibam que Deus é oniovinte, sapientíssimo. As divorciadas aguardarão 3 menstruação e, se creem em Deus e no dia do juízo final, não deverão ocultar o que Deus criou em suas entranhas. E seus esposos têm mais direito de as readmitir, se desejarem a reconciliação, porque elas têm direitos equivalentes aos seus deveres, embora os homens tenham um grau sobre elas, porquanto Deus é poderoso, prudentíssimo. O divórcio revogável só poderá ser efetuado 2 vezes. Depois, tereis de conservá-las convosco dignamente ou separar-vos com benevolência. Está-vos vedado tirar-lhes algo de tudo quanto lhes haveis dotado, a menos que ambos temam contrariar as leis de Deus. Se temerdes, vós juízes, que ambos as contrariem, não serão recriminados, se ela der algo pela vossa liberdade. Tais são os limites de Deus, não os ultrapasseis, pois aqueles que os ultrapassarem serão iníquos. Porém, se ele se divorciar irrevogavelmente dela, não lhe será permitido tomá-la de novo por esposa legal até que se tenha casado com outro e também se tenha divorciado deste. Não serão censurados se reconciliarem, desde que sintam que poderão observar as leis de Deus. Tais são os limites de Deus, que ele elucida para os sensatos. Quando vos divorciardes das mulheres, ao terem elas cumprido o seu período pré-fixado, tomai-as de volta equitativamente, ou liberta-as equitativamente. Não as tomeis de volta com o intuito de injuriá-las injustamente, porque quem tal fizer condenar-se-á. Não zombeis dos versículos de Deus e recordai-vos das suas mercês para convosco e de quanto vos revelou no livro, com sabedoria, mediante o qual vos exorta. Temei a Deus e sabei que Deus é onisciente. Se vos divorciardes das mulheres, ao terem elas cumprido o seu período pré-fixado, não as impeçais de renovar a união com os seus antigos maridos, se ambos se reconciliarem voluntariamente. Com isso se exorta a quem dentre vós crê em Deus e no dia do juízo final. Isso é mais puro e mais virtuoso para vós, porque Deus sabe e vós ignorais. As mães, divorciadas, amamentarão os seus filhos durante 2 anos inteiros, aos quais desejarem completar a lactação, devendo o pai mantê-las e vesti-las equitativamente. Ninguém é obrigado a fazer mais do que está ao seu alcance. Nenhuma mãe será prejudicada por causa do seu filho, nem tampouco o pai, pelo seu. O herdeiro do pai tem as mesmas obrigações. Porém, se ambos, de comum acordo e consulta mútua, desejarem a desmama antes do prazo estabelecido, serão recriminados. Se preferirdes tomar uma ama para os vossos filhos, não sereis recriminados, sempre que pagueis, estritamente, o que tiverdes prometido. Temei a Deus e sabe que ele vê tudo quanto fazeis. Quanto àqueles, dentre vós, que falecerem e deixarem viúvas, estas deverão aguardar 4 meses e 10 dias. Ao cumprirem o período pré-fixado, não sereis responsáveis por tudo quanto fizerem honestamente das suas pessoas, porque Deus está bem inteirado de tudo quanto fazeis. Tampouco sereis censurados se fizerdes alusão a uma proposta de casamento e estas mulheres, ou pensardes em fazê-lo. Deus bem sabe que vos importais com elas, porém, não vos declareis a elas indecorosamente.
fazei-o em termos honestos e não decidais sobre o contrato matrimonial até que haja transcorrido o período prescrito. Sabei que Deus conhece tudo quanto ensejais. Temei-o, pois, e sabeis que ele é tolerante, indulgentíssimo. Não sereis recriminados se vos divorciardes das vossas mulheres antes de as haverdes tocado ou fixado o dote. Porém, concedei-lhes um presente, rico, segundo as suas posses, e o pobre, segundo as suas, porque conceder esse presente é obrigação dos benfeitores. E se vos divorciardes delas antes de as haverdes tocado, tendo fixado o dote, corresponder-lhes-á a metade do que lhes tiverdes fixado, a menos que, ou elas abram mão disso, ou faça quem tiver o contrato matrimonial em seu poder. Sabei que o perdão está mais próximo da virtude e não esqueçais da liberalidade entre vós, porque Deus bem vê tudo quanto fazeis. Observai as orações, especialmente as intermediárias, e consagrai-vos fervorosamente a Deus. Se estiverdes em perigo, orai andando ou cavalgando. Porém, quando estiverdes seguros, invocai Deus, tal como ele vos ensinou o que não sabíeis. Quanto àqueles, dentre vós, que faleceram e deixarem viúvas, a elas deixarão um legado para o seu sustento durante 1 ano, sem que sejam forçadas a abandonar suas casas. Porém, se elas voluntariamente as abandonarem, não sereis responsáveis pelo que fizerem, moderadamente, de si mesmas, porque Deus é poderoso, prudentíssimo. Proporcionar o necessário às divorciadas, para sua manutenção, é um dever dos tementes. Assim Deus vos elucida os seus versículos para que raciocineis. Não reparastes naqueles que, aos milhares, fugiram das suas casas por temor à morte? Deus lhes disse: morrei. Depois os ressuscitou, porque é agraciante para com os humanos. Contudo a maioria não lhe agradece. Combatei pela causa de Deus e sabei que ele é oniovinte, sapientíssimo. Quem estaria disposto a emprestar a Deus, espontaneamente, para que ele se multiplique infinitamente? Deus restringe ou prodigaliza a sua graça, e a ele retornareis. Não reparastes, ó Mohamed, nos líderes dos israelitas que, depois da morte de Moisés, disseram ao seu profeta: designa-nos um rei, para combatermos pela causa de Deus. E ele perguntou: seria possível que não combatesseis quando vos fosse imposta a luta? Disseram: e que escusa teríamos para não combater pela causa de Deus, já que fomos expulsos dos nossos lares e afastados dos nossos filhos? Porém, quando lhes foi ordenado o combate, quase todos o recusaram, menos uns poucos deles. Deus bem conhece os iníquos. Então, seu profeta lhes disse: Deus vos designou Talut por rei. Disseram: como poderá ele impor a sua autoridade sobre nós, uma vez que temos mais direto do que ele a autoridade, e já que ele nem sequer foi agraciado com bastantes riquezas? Disse-lhes: é certo que Deus o elegeu sobre vós, concedendo-lhe superioridade física e moral. Deus concede a sua autoridade a que lhe apraz, e é magnificente, sapientíssimo. E o seu profeta voltou a dizer: o sinal da sua autoridade consistirá em que vos chegará a arca da aliança, conduzida por anjos, contendo a paz do vosso Senhor e algumas relíquias, legadas pela família de Moisés e de Arão. Nisso terei um sinal, se sois fiéis. Quando Saul partiu com o seu exército, disse: é certo que Deus vos provará, por meio de um rio. Sabei que quem nele se saciar não será dos meus, sê-lo-á quem não tomar de suas águas mais do que couber na concavidade da sua mão. Quase todos se saciaram, menos uns tantos. Quando ele e os fiéis atravessaram o rio, alguns disseram: hoje não podemos com Golias e com seu exército. Porém, aqueles que creram que deveriam encontrar Deus disseram: quantas vezes um pequeno grupo venceu outro mais numeroso, pela vontade de Deus, porquanto Deus está com os perseverantes. E quantos se defrontaram com Golias e com o seu exército, disseram: ó Senhor nosso, infunde-nos constância, firma os nossos passos e concede-nos a vitória sobre o povo incrédulo. E com a vontade de Deus os derrotaram.
Davi matou Golias e Deus lhe outorgou o poder e a sabedoria e lhe ensinou tudo quanto lhe aprouve. Se Deus não contivesse aos seres humanos, uns, em relação aos outros, a terra se corromperia. Porém, ele é agraciante para com a, está incompleto no Alcorão. Tais são os versículos de Deus que realmente te ditamos, porque és um dos mensageiros. De tais mensageiros preferimos uns aos outros. Entre eles, se encontram aqueles a quem Deus falou, e aqueles que elevou em dignidade. E concedemos a Jesus, filho de Maria, as evidências, e o fortalecemos com o Espírito da Santidade. Se Deus quisesse, aqueles que o sucederam não teriam combatido entre si, depois de lhes terem chegado as evidências. Mas discordaram entre si, uns acreditaram e outros negaram. Se Deus quisesse, não teriam digladiado. Porém, Deus dispõe como quer. Ó fiéis, fazei caridade com aquilo com que vos agraciamos, antes que chegue o dia em que não haverá barganha, amizade, nem intercessão. Sabei que os incrédulos são iníquos. Deus, não há mais divindade além de Ele, vivente, subsistente, a quem jamais alcança a inatividade ou o sono. De Ele é tudo quanto existe nos céus e na terra. Quem poderá interceder junto a Ele, sem a sua anuência? Ele conhece tanto o passado como o futuro, e eles, humanos, nada conhecem a sua ciência, senão o que Ele permite. O seu trono abrange os céus e a terra, cuja preservação não o abate, porque é o ingente, o Altíssimo. Não há imposição quanto à religião, porque já se destacou a verdade do erro. Quem renegar o sedutor e crer em Deus, ter-se-á apegado a um firme e inquebrantável sustentáculo, porque Deus é oniovinte, sapientíssimo. Deus é o protetor dos fiéis, é quem os retira das trevas e os transportam para a luz. Ao contrário, os incrédulos, cujos protetores são os sedutores, para que os arrastam da luz, levando-os para as trevas, serão condenados ao inferno onde permanecerão eternamente. Não reparaste naquele que disputava com Abraão acerca de seu senhor, por lhe haver Deus concedido o poder? Quando Abraão lhe disse, meu senhor é quem dá a vida e a morte. Retrucou, eu também dou a vida e a morte. Abraão disse, Deus faz sair o sol do oriente, faze-o tu sair do ocidente. Então o incrédulo ficou confundido, porque Deus não ilumina os iníquos. Tampouco reparastes naquele que passou por uma cidade em ruínas e conjecturou, como poderá Deus ressuscitá-la depois de sua morte? Deus o manteve morto durante 100 anos, depois o ressuscitou e lhe perguntou, quanto tempo permaneceste assim? Respondeu, permaneci um dia ou parte dele. Disse-lhe, qual? Permaneceste 100 anos. Observa a tua comida e a tua bebida. Constata que ainda não se deterioraram. Agora observa teu asno, não resta dele mais do que a ossada. Isto é para fazer de ti um exemplo para os humanos. Observa como dispomos os seus ossos e em seguida os revestimos de carne. Diante da evidência, exclamou, reconheço que Deus é onipotente. E de quando Abraão implorou, ó Senhor meu, mostra-me como ressuscitas os mortos. Disse-lhe Deus, acaso, ainda não creis? Afirmou, sim, porém, faze-o, para a tranquilidade do meu coração. Disse-lhe, toma 4 pássaros, treina-os para que voltem a ti, e coloca uma parte deles sobre cada montanha. Chama-os, em seguida, que virão, velozmente, até ti, e sabe que Deus é poderoso, prudentíssimo. O exemplo daqueles que gastam os seus bens pela causa de Deus é como o de um grão que produz 7 espigas, contendo cada espiga 100 grãos. Deus multiplica mais ainda a quem lhe apraz, porque é munificente, sapientíssimo. Aqueles que gastam os bens pela causa de Deus, sem acompanhar a sua caridade com exprobação ou agravos, terão a sua recompensa ao lado do Senhor e não serão presas do temor, nem se atribularão. Uma palavra cordial e uma indulgência são preferíveis à caridade seguida de agravos, porque Deus é, por si, tolerante, opulentíssimo. Ó fiéis, não desmereçais as vossas caridades com exprobação ou agravos como aquele que gasta os seus bens,
por ostentação, diante das pessoas que não creem em Deus, nem no dia do juízo final. O seu exemplo é semelhante ao de uma rocha coberta por terra que, ao ser atingida por um aguaceiro, fica a descoberto. Em nada se beneficiará, de tudo quanto fizer, porque Deus não ilumina os incrédulos. Por outra, o exemplo de quem gasta os seus bens espontaneamente, aspirando à complacência de Deus para fortalecer a sua alma, é como um pomar em uma colina que, ao cair a chuva, tem os seus frutos duplicados. Quando a chuva não o atinge, basta-lhe o orvalho. E Deus bem vê tudo quanto fazeis. Desejaria algum de vós, possuindo um pomar cheio de tamareiras e videiras, abaixo das quais corressem os rios, em que houvesse toda espécie de frutos, e surpreendesse a velhice com filhos de tenra idade, que o açoitasse e consumisse um furacão ignífero? Assim Deus elucida os versículos, a fim de que mediteis. Ó fiéis, contribuí com o que de melhor tiverdes adquirido, assim como com o que vos temos feito brotar da terra, e não escolhais o pior para fazerdes caridade, sendo que vós não aceitaríeis para vós mesmos, a não ser com os olhos fechados. Sabei que Deus é, por si, opulento, laudabilíssimo. Satanás vos atemoriza com a miséria e vos induz à obscenidade. Por outro lado, Deus vos promete a sua indulgência e a sua graça, porque é munificente, sapientíssimo. Ele concede sabedoria a quem lhe apraz, e todo aquele que for agraciado com ela, sem dúvida terá logrado um imenso bem. Porém, salvo os sensatos, ninguém o compreende. De cada caridade que dispensais e de cada promessa que fazeis, Deus o sabe. Sabei que os iníquos jamais terão protetores. Se fizerdes caridade abertamente, quão louvável será. Porém, se a fizerdes, dando aos pobres dissimuladamente, será preferível para vós, e isso vos absolverá de alguns dos vossos pecados, porque Deus está inteirado de tudo quanto fazeis. A ti, ó mensageiro, não cabe guiá-los, porém, Deus guia a quem lhe apraz. Toda a caridade que fizerdes será em vosso próprio benefício, e não pratiqueis boas ações senão com a aspiração de agradardes a Deus. Sabei que toda a caridade que fizerdes vos será recompensada com vantagem, e não sereis injustiçados. Concedei-a, aos que empobrecerem empenhados na causa de Deus, que não podem se dar a negócios na terra, e que o ignorante não os crê necessitados, porque são reservados. Tu os reconhecerás por seus aspectos, porque não mendigam impertinentemente. De toda a caridade que fizerdes Deus saberá. Aqueles que gastam dos seus bens, tanto de dia como à noite, quer secreta, quer abertamente, obterão a sua recompensa no Senhor e não serão presas do temor, nem se atribularão. Os que praticam a usura só serão ressuscitados como aquele que foi perturbado por Satanás. Isso, porque disseram que a usura é o mesmo que o comércio. No entanto, Deus consente o comércio e veda a usura. Mas, quem tiver recebido uma exortação do seu Senhor e se abstiver, será absolvido pelo passado, e seu julgamento só caberá a Deus. Por outro lado, aqueles que reincidirem, serão condenados ao inferno, onde permanecerão eternamente. Deus abomina a usura e multiplica a recompensa aos caritativos. Ele não aprecia nenhum incrédulo, pecador. Os fiéis que praticarem o bem, observarem a oração e pagarem o zakat, terão a sua recompensa no Senhor e não serão presas do temor, nem se atribularão. Ó fiéis, temei a Deus e abandonai o que ainda vos resta da usura, se sois crentes. Mas, se tal acatardes, esperai a hostilidade de Deus e do seu mensageiro. Porém, se vos arrependerdes, reavereis apenas o vosso capital. Não defraudeis e não sereis defraudados. Se vosso devedor se achar em situação precária, concedei-lhe uma moratória. Mas, se o perdoardes, será preferível para vós, se quereis saber. E temei o dia em que retornareis a Deus, e em que cada alma receberá o seu merecido, sem ser defraudada. Ó fiéis, quando contrairdes uma dívida por tempo fixo, documentai-a, e que um escriba, na vossa presença, ponha-a fielmente por escrito, que nenhum escriba se negue a escrever, como Deus lhe ensinou.
Que o devedor dite, e que tema a Deus, seu Senhor, e nada omita dele, o contrato. Porém, se o devedor for insensato, ou inapto, ou estiver incapacitado a ditar, que seu procurador dite fielmente, por ele. Chamai 2 testemunhas masculinas de vossa preferência, a fim de que, se uma delas se esquecer, a outra recordará. Que as testemunhas não se neguem, quando forem requisitadas. Não desdenheis documentar a dívida, seja pequena ou grande, até ao seu vencimento. Este proceder é o mais equitativo aos olhos de Deus, o mais válido para o testemunho e o mais adequado para evitar dúvidas. Tratando-se de comércio determinado, feito de mão em mão, não incorrereis em falta se não o documentardes. Apelai para testemunhas quando mercadejardes, e que o escriba e as testemunhas não sejam coagidos. Se os coagirdes, cometereis delito. Temei a Deus e ele vos instruirá, porque é onisciente. Se estiverdes em viagem e não encontrardes um escriba, deixareis um penhor resgatável. Quando vos confiardes reciprocamente, saiba, quem tiver recebido o depósito, que deverá restituí-lo, temendo a Deus, seu Senhor. Não vos negueis a prestar testemunho. Saiba, pois, quem o negar, que seu coração é nocivo. Deus sabe o que fazeis. A Deus pertence tudo quanto há nos céus e na terra. Tanto o que manifestais, como o que ocultais, Deus vô-lo julgará. Ele perdoará a quem desejar e castigará a quem lhe aprouver, porque é onipotente. O mensageiro crê no que foi revelado por seu Senhor e todos os fiéis creem em Deus, em seus anjos, em seus livros e em seus mensageiros. Nós não fazemos distinção entre os seus mensageiros. Disseram: escutamos e obedecemos. Só anelamos a tua indulgência, ó Senhor nosso. A ti será o retorno. Deus não impõe a nenhuma alma uma carga superior às suas forças. Beneficiar-se-á com o bem quem o tiver feito e sofrerá mal quem o tiver cometido. Ó Senhor nosso, não nos condenes, se nos esquecermos ou nos equivocarmos. Ó Senhor nosso, não nos imponhas carga, como a que impuseste a nossos antepassados. Ó Senhor nosso, não nos sobrecarregues com o que não podemos suportar. Tolera-nos. Perdoa-nos. Tem misericórdia de nós. Tu és nosso protetor. Concede-nos a vitória sobre os incrédulos.